Flutuação de humor, sintomas pré-menstruais, piora de sintomas ginecológicos, dor no seio, enxaqueca pré-menstrual, mioma, piora da dor da endometriose, ganho de gordura em quadril e coxa, piora da celulite, piora do melasma. Tudo isso tem a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é predominância estrogênica, e eu tenho certeza que é o desequilíbrio hormonal que mais afeta as mulheres e que mais tem relação com sintomas que a gente normalizou como ser mulher, erroneamente. Porque, enfim, nós temos maior quantidade de estrogênio do que homens, do que crianças, e com certeza somos mais afetadas por esse desequilíbrio. Porém, o que a gente não sabia até pouco tempo, é que a única forma da gente tratar a predominância estrogênica é com a nutrição. E como a nutrição é uma ciência muito nova, por isso, até então, a gente não encontrava alternativas para tratar todos esses sintomas que parecem ser parte da mulher, mas que não são sintomas de desequilíbrio. Hoje eu vou contar aqui para vocês, então, um pouquinho sobre mitos da predominância estrogênica. Nem todo mundo tem excesso de estrógeno quando tem predominância estrogênica. Eu também vou contar por que a nutrição é a única forma de tratar a predominância estrogênica e tudo que pode estar estimulando esse aumento ou esse desequilíbrio de estrógeno no seu corpo. A gente vai falar um pouquinho também como o uso de anticoncepcionais pode piorar a predominância estrogênica. E por fim eu vou dar algumas dicas que vocês podem considerar, começar a fazer no caso de tratar a predominância estrogênica. Quem tá aqui comigo e tava ontem na minha aula de ontem à noite, que foi lá no YouTube. Ontem eu comecei compartilhando com vocês casos de mulheres desde 1500 que sofriam de sinais, de sintomas de desequilíbrio hormonal, de predominância estrogênica principalmente, mas que eram ou negligenciados ou que eram tratados como histeria. Então eu compartilhei o caso de uma rainha de 1500 que tinha mioma nos ovários. Na verdade ela tinha câncer nos ovários e tinha por isso muito sangramento e ninguém sabia tratar. Depois de algumas mulheres que foram tratadas como histéricas porque tinham muita flutuação de humor, ou porque ela estava no pós-parto, ou porque essas mulheres eram tidas como pessoas que precisavam ser acalmadas com tranquilizantes e remedinhos de bloqueio hormonal para elas serem controladas e inclusive aceitarem a sua submissão. Então a nossa história de desequilíbrio hormonal está muito conectada com o desconhecimento dessa ciência tão nova que é a ciência da nutrição, e também é muito consequência de coisas que a gente está sentindo. Hoje nós sabemos se estamos estressadas, temos aumento de insulina, temos aumento de estrógeno. Se estamos estressadas, temos aumento de cortisol, diminui a nossa produção de progesterona. Então é algo muito conectado com toda a nossa história e com certeza vai fazer parte da história de toda mulher. Como eu compartilhei já com vocês também, tanto no começo da nossa vida logo após a menarca, quanto no período de transição hormonal, a gente naturalmente tem uma tendência a passar pela predominância estrogênica. Algumas mulheres, mesmo fora dessa fase, vão ter uma tendência muito forte à predominância estrogênica. É aquela mulher que ganha gordura em quadril e coxa, é aquela mulher que sempre sofre com sintomas pré-menstruais, que tende a sofrer com a menstruação. Então, ao longo da vida dela, ela já tem esses sintomas que podem sim virem a piorar no período da transição hormonal, que é até 10 anos antes da menopausa acontecer. Quem é nutri precisa ter muito conhecimento de que a nutrição é o único caminho pra gente salvar as mulheres da predominância estrogênica, tá? E quem não é, vocês precisam saber como aplicar isso na vida de vocês. Então a gente vai começar falando sobre o mito que é entender que na predominância estrogênica sempre há excesso de estrógeno, e isso não é verdade. Por isso, algumas mulheres podem sim ter sintomas de predominância estrogênica, mas não necessariamente elas têm um fluxo intenso. Elas podem ter até um sangue mais parado, difícil de movimentar, o que a gente chama na medicina chinesa de estagnação de sangue, o que pode estar piorando, por exemplo, a formação de coágulos, o que pode estar piorando a formação de miomas. Está muito conectado ali com a parte do fígado, né? Então, a gente precisa trabalhar nessa movimentação de sangue também. Mas por que esse sangue fica estagnado ou ele pode ficar intenso na predominância estrogênica? A
A gente tem duas situações. A predominância estrogênica com excesso de estrógeno vai estimular um crescimento muito grande do endométrio. Então é como se eu ficasse colocando ali algo que alimenta esse tecido do endométrio e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando você vai menstruar, o corpo vai ter que descamar toda essa camada de endométrio que foi construída, então você tem um fluxo intenso. Primeiro aprendizado para vocês anotarem: a gente não controla o fluxo intenso na fase da menstruação, a gente controla o fluxo intenso na fase folicular. Ou seja, você acabou sua menstruação, depois que acabou, ou no dia que acabou, ou até durante a menstruação, você já tá fazendo estratégias para que o seu próximo ciclo venha com fluxo mais controlado. A não ser que você é uma mulher com esse sangue muito parado e talvez você sinta um aumento desse fluxo sanguíneo. Então, Pri, eu já tenho mioma, já tenho fluxo intenso, trabalhei no meu útero, talvez dissolva todo esse sangue que estava parado. Mas a gente sempre trata o quanto esse fluxo vai estar aumentado ou não na fase folicular. Quando a gente tem esse aumento de estrógeno, a gente até pode ter uma boa produção de progesterona, mas eu ainda tenho uma predominância, ou seja, eu tenho algo que está se sobrepondo à quantidade que deveria ser ideal naquele momento. Então, por isso que quando eu estou na fase do meu período pré-menstrual, aonde é esperado que o estrógeno faça suas flutuações, aonde um momento ele vai estar alto, depois ele vai descer, depois ele vai aumentar um pouquinho de novo, eu vou sentir isso de forma muito intensa. E como eu me sinto durante essas flutuações? Uma hora eu tô desesperada, chorando, outra hora eu tô morrendo de vontade de comer doce, outra hora eu tô eufórica, porque o meu estrógeno tá lá em cima e minha histamina também fica lá em cima, tô com insônia. Então é esse momento de muitas flutuações que é justamente está acompanhando todo esse ciclo, toda essa flutuação do estrógeno, tá? Quando a gente entra com estratégias para equilibrar esse estrógeno, ele vai flutuar, mas vai flutuar de uma forma mais estável. Eu falo, uma coisa é a gente tá de pé num avião em turbulência, outra coisa é a gente tá sentado no avião em turbulência. Nas duas situações a gente tá passando por uma instabilidade, mas em uma situação a gente tá muito mais segura. Então, muitas vezes, o que uma mulher tá sentindo durante o período pré-menstrual é justamente o que ela sentiria se ela estivesse de pé em um avião em turbulência. São duas flutuações acontecendo. A dela, a instabilidade dela, mais a flutuação externa. Agora, voltando para quem tem sintomas de predominância estrogênica, mas não tem um estrógeno alto. Então, vai ser aquela mulher que está com estrógeno baixo e provavelmente não está ovulando, ou não está produzindo progesterona o suficiente, ou tem gotejamento pré-menstrual antes da menstruação. Então ela tem um pouquinho de estrógeno, mas comparado com a quantidade de progesterona, ainda se sobressai. Então, nessa situação, parte da melhora da predominância estrogênica dela talvez seja, inclusive, aumentar o nível de estrógeno dela para ela conseguir ovular, se ela tiver com estrógeno bem baixinho, ou vai ser estimular com que essa ovulação aconteça. Então, nem sempre a gente tem a mesma situação ali da predominância estrogênica. Pri, como que eu vou saber? Por sinais e sintomas. Você tem uma boa produção de muco, já te falaram que o seu endométrio é fino, você tem uma menstruação escassa ou uma menstruação intensa. Você tem sintomas da ovulação. Por que muitas mulheres têm sintomas na ovulação? O que acontece no período da ovulação? A gente está com um pico hormonal, tanto de estrógeno quanto de progesterona. Então esses dois hormônios estão lá em cima. E aí eu estou estimulando demais os meus ovários. E aí eu posso ter dor nos meus ovários. Eu posso ter piora da minha acne, porque eu ainda não tenho a produção de progesterona que diminui a minha acne. E eu tenho estrógeno e testosterona estimulando. Eu posso ter insônia, porque junto desse pico de estrógeno eu tenho também um aumento de histamina. Vocês estão vendo como está tudo conectado? Como os sintomas eles sempre dizem pra gente o que está acontecendo, tá? E eu já vou falar pra vocês por que esse sintoma da predominância de algum... essa questão de alguns sintomas na fase ovulatória explica uma das causas nutricionais da predominância estrogênica. Qual vai ser a primeira causa nutricional que pode estar piorando a sua predominância estrogênica? A gente pensa que são só os ovários, né, que estimulam essa produção de estrógeno, mas a gente tem
duas formas externas e tem causas nutricionais que podem estar piorando essa predominância. Primeiro, eu tenho um percentual de gordura muito alto no meu corpo. E essa gordura pega a testosterona e transforma em estrógeno. Isso é outra coisa para vocês anotarem no caderninho de vocês. A testosterona tem a capacidade de se transformar em estrógeno. Então, se você está lá com seus exames, estrógeno super alto e testosterona muito baixa, você pode estar com essa via muito ativada. E uma das causas dessa via estar muito ativada pode ser o excesso de gordura corporal. Geralmente em pessoas obesas ou com sobrepeso, mas também em pessoas que são magras e estão com esse desequilíbrio de gordura corporal. E aí você escuta alguém falar que se tomar testosterona, uma cápsula da beleza, se eu colocar o implante, vai ficar toda malhada, vai ficar toda seca, porque vai aumentar a testosterona. Mas se você não regula essa via, que a gente faz uma regulação através da nutrição, a gente consegue controlar essas enzimas que convertem de um lado para o outro os hormônios. Se você não faz uma regulação isso, ao tomar a testosterona, você vai piorar os seus sintomas de predominância estrogênica, porque ela vai continuar sendo convertida para estrógeno. Tá? Então olha só que importante a gente entender disso. E a outra questão é, se eu tenho um aumento de insulina no meu corpo, eu vou estimular uma maior produção de testosterona, o que é bem comum dos casos de ovário policístico, e também posso estimular uma maior produção de estrógeno, principalmente do estrógeno livre. Ah, Pri, então se eu tenho ovário policístico, eu posso ter predominância estrogênica junto? Com certeza. Por isso que muitas mulheres com este perfil sofrem tanto no período da ovulação. Então pode sim ter essas duas coisas junto. E olha só que interessante, onde a gente pode começar a piorar a nossa predominância estrogênica de o próximo ciclo? Justamente no período pré-menstrual, na TPM. Nossa, que vontade de comer doce. Então você já tá com vontade de comer doce porque o seu estrógeno tá muito flutuante, porque você não tá controlando o cortisol, que é mais instável nesse momento, porque você não tá consumindo nutrientes que são relaxantes o suficiente, porque você tá querendo trabalhar no mesmo ritmo que você trabalha em outras fases do seu ciclo, porque tá indo dormir tarde, tá indo comer tarde. Então tudo isso é estímulo para desregular essa insulina. E aí você começa a fazer isso antes de menstruar. E logo depois que você menstrua, o corpo tá cheio dessa insulina. O que ele vai fazer novamente? Produzir um monte de hormônio de novo. Então a gente tem que aprender a quebrar os ciclos. Como que eu quebro o ciclo? A partir do momento que eu tô ajustando meu nível de proteína, que eu tô dormindo no horário correto, que eu tô consumindo fibra o suficiente, que eu tô usando nutrientes que ajudam a modular o meu cortisol, eu não tenho mais tanta vontade de comer doce assim no período pré-menstrual. E mesmo se eu tiver, eu vou saber como comer, eu vou comer depois do almoço, eu não vou comer de estômago vazio, eu vou comer doces mais saudáveis, eu vou incluir fibras em quantidades corretas. E assim eu começo a quebrar esse ciclo vicioso. Porque qual é o ciclo vicioso? Aumento a insulina porque tomar no período pré-menstrual, piora minha predominância estrogênica do próximo período, no próximo ciclo. No próximo ciclo, o que eu vou ter de novo? Sintomas pré-menstruais e assim por diante. Então, parte do processo do nosso conhecimento é aprender a quebrar esses ciclos viciosos que acontecem. E mesmo que você se alimente saudável, você pode ter aí um aumento de insulina. Às vezes, por exemplo, por estar muito estressado. Às vezes até por você estar restringindo demais alimento e fazendo, né? Então tá treinando demais, tá comendo pouco, o corpo fica em situação de estresse. A gente consegue ver isso quando a gente está acompanhando a glicemia do corpo, o quanto que a insulina e a glicemia, desculpa, a insulina não, mas o quanto que a glicemia pode aumentar, mesmo sem a gente ter comido nada, só de estar estressado, só de ter dormido pouco. Então é muito importante esse primeiro ciclo, que é esse estímulo da insulina piorando o perfil de predominância estrogênica. Então, meninas, recapitulando, predominância estrogênica nem sempre é excesso de estrógeno, mas de um desequilíbrio entre estrógeno e progesterona. A gente pode ter muito estrógeno e ter predominância estrogênica, mas também podemos ter pouco estrógeno e ter predominância estrogênica, tá? Primeiro, aprendizado. Segundo, a gente só trata a predominância estrogênica com nutrição. Ah, Pri, você tá puxando o lado pra sua, tá puxando a sardinha pro seu lado, é assim que fala, né? Tá puxando a sardinha pro seu lado, que você é nutricionista. É claro que tô, mas me mostre então outra alternativa. Ah, anticoncepcional pode tratar. O anticoncepcional vai bloquear a sua produção de progesterona. E em alguns casos, isso porque eu acompanho mulheres que consomem anticoncepcional, às vezes estão com um quadro de endometriose, e quando a gente mede o estrógeno delas, o que tá lá? Estrógeno ainda presente,
Às vezes em 50, às vezes em 60, às vezes em 70. Progesterona inexistente, ou seja, ela ainda está no quadro de predominância estrogênica. Vamos supor que a gente bloqueou totalmente a produção de estrógeno e totalmente a produção de progesterona. Eu ainda posso ter contaminantes ambientais estimulando os meus receptores de estrógeno. Então não tem para onde fugir. A gente não consegue equilibrar a predominância estrogênica se a gente não estiver trabalhando nesses outros fatores. Próximo passo é, a gente vai equilibrar a nossa predominância estrogênica melhorando o nosso intestino. Como assim, Pri? Eu não tenho intestino preso, não tenho intestino solto, meu intestino parece ótimo. Como que tem a ver com a minha predominância estrogênica? Primeiro, os tipos de bactérias que a gente tem no intestino vão determinar o quanto de estrógeno a gente vai estar reabsorvendo, que é o que a gente chama de estroboloma. Então, sim, existem algumas bactérias no seu intestino que podem estar reabsorvendo o seu estrógeno e fazendo você continuar a ter sintomas. Segundo caso, pode ser que você vá ao banheiro todos os dias, mas ainda assim você tem constipação. Por quê? Porque você não acompanhou quanto tempo esse cocô tá demorando para sair, que é um dos primeiros desafios que eu peço para as minhas alunas fazerem. Coloca um marcador de cocô. O que é o marcador de cocô, Pri? É você comer alguma coisa que você consegue acompanhar quando que ela entra e quando que ela sai. Por exemplo, comi um monte de gergelim, que eu não consigo, né? Sempre vai sair o gergelinzinho ali, ó. Comi uma coisa que muda a coloração do meu cocô. Comi um monte de abóbora, que deixou ele mais amarelo. Então, eu comi hoje meio-dia, um monte de gergelim. Quanto tempo tá demorando para sair esse cocô? Ele saiu só... Nossa, saiu só no sábado. Saiu só no domingo. Então, às vezes, isso já indica um padrão de constipação. O que quer dizer isso? Esse alimento fica muito tempo ali e o corpo também tem a oportunidade de reabsorver mais coisa para dentro. Então, trabalhar no intestino é super importante. E a segunda questão é como que a gente vai diminuir essa reabsorção de estrógeno? É justamente melhorando o consumo de fibras. Aqui a gente entra no detalhe que tem gente que consome de mais, tem gente que consome de menos. Os dois podem acontecer e os dois são ruins, tá? Então se você é aquela pessoa que se alimenta super saudável, em toda refeição tem muita fibra, às vezes tem até intestino preso por estar consumindo muita fibra, acaba sendo impactante porque a gente diminui a absorção de minerais e às vezes você está diminuindo o seu estrógeno demais. Agora, se você é aquela pessoa que não tem muita fibra, vai pra fruta, sempre come banana, mamão, talvez uma maçã, tapioca com ovo de manhã, e arroz, feijão, carne, uma saladinha do lado no almoço, aquele padrão brasileiro. Comumente fica com menos de 25 gramas de fibra, que é o mínimo que a gente precisa ali para equilibrar esse estrógeno. E é justamente nesse equilíbrio de fibras que a gente aumenta a eliminação de estrógeno. Por isso que é comum mulheres vegetarianas terem uma maior eliminação de estrógeno. Agora, um outro sintoma que também está muito relacionado com o equilíbrio da predominância estrogênica através da nutrição são os alimentos milagrosos, tá? Então, o que seriam esses alimentos milagrosos? São os alimentos, principalmente, que têm fitoestrógenos. Então, eles vão atuar nos receptores de estrógeno. Mesmo que eu tenha bastante estrógeno ali circulando no meu corpo, é como se eles não deixassem esse estrógeno chegar no receptor. O hormônio só funciona se ele chegou no receptor. E tem várias formas de a gente impedir esse hormônio chegar no receptor. Uma coisa que eu esqueci de falar das fibras, elas aumentam uma proteína que chama SHBG. É como se essa proteína ficasse segurando o hormônio, então esse hormônio não vai para o receptor. Então, só de eu consumir mais fibra, eu diminuo a disponibilidade desse hormônio. E aí, por que quando a gente analisa exame de estrógeno, a gente tem que analisar junto o sintoma? Porque esse estrógeno pode estar circulando no meu sangue, mas ele está junto dessa proteína. Ou não. Ou eu tenho pouco estrógeno, mas a maior parte está longe dessa proteína. Geralmente, quando a gente avalia a gente avalia a testosterona total e livre. Mas no estrógeno não é comum a gente avaliar o estrógeno livre. A gente tem que ter essa noção. E aí, se eu vejo no seu exame lá, tá com estrógeno em 50, no terceiro dia do ciclo, tá ótimo. Nossa, Pri, mas eu sofro demais na minha ovulação. Eu também tenho muito sintoma pré-menstrual, agora eu tô com enxaqueca, com dor no seio. Na minha ovulação, eu tô sempre com acne surgindo. Com certeza, você tem predominância estrogênica. Eu não vou deixar de conduzir para essa ação de melhorar a predominância estrogênica só porque o seu estrógeno tá bom no exame, tá? Então a gente tem que tomar cuidado um pouquinho com essas pegadinhas de olhar exame e achar que tá tudo normal.
E os fitoestrógenos, eles vão ter justamente essa ação de equilibrar isso. Então, por isso que quem faz o ciclo das sementes com a linhaça está atuando em uma das vias de equilibrar o estrógeno. Às vezes já é suficiente, às vezes não, porque tem esses outros fatores que eu falei. Quem consome muita coisa com soja, às vezes inibe demais o estrógeno, e aí a menstruação fica ausente, começa a ficar ressecada. Então, eles atuam com muita intensidade nisso. E quando a gente fala de óleo de prímula, quando a gente fala de linhaça, quando a gente fala de chá de folha de amora, quando a gente fala de isoflavonas, apesar de eu não gostar de usar em mulheres em idade fértil, a gente está falando tudo deste mecanismo de ação, que é dos fitoestrógenos. É um dos mecanismos de ação que a gente tem para regular o estrógeno. A gente tem os outros que eu falei. Ai, Pri, eu tô usando tudo isso e não funciona para mim. Acredito. Pode ser que você esteja lá com o estímulo de insulina muito alto, pode ser que você esteja com a parte do intestino muito desequilibrada, pode ser que você não tenha progesterona nenhuma competindo com esse estrógeno. Pode ajudar só trabalhar com fitoestrógeno? Pode. Dependendo do seu caso, você precisa trabalhar com outras coisas também. Agora, sobre a detoxificação. É um dos principais caminhos de eliminação desse estrógeno. A gente tem 3 etapas de detoxificação: hidroxilação, metilação, glucuronidação. Nomes complexos aí para quem gosta de estudar. Mas em cada uma dessas etapas a gente precisa de nutrientes diferentes e específicos. E em cada uma dessas etapas a gente vai estar convertendo esse estrógeno em outros formatos de estrógeno. Então eu posso estar convertendo lá no 14OH, no 16OH, no 2OH, que é um tema mais técnico aí que a gente deixa para o curso de Nutris, tá? Mas, só para vocês entenderem que nem tudo, novamente, a gente consegue identificar nos exames tradicionais, mas a gente consegue identificar por sintomas. Então, eu comecei a consumir linhaça e parece que piorou o meu sintoma de dor no seio. Então eu entendi, ele tá convertendo para esse lado aqui. Nós vamos colocar mais chá de alecrim, então. Então, esse caminho do estrógeno é muito importante. Mas, principalmente, se você estiver desnutrida, você não faz nada disso. E quando eu falo desnutrida, parece uma coisa assim... A gente pensa, talvez, né? Quem tá passando fome. Gente, ontem eu mostrei o aplicativo para quem tava na aula. Liberei a primeira etapa do aplicativo, que é avaliar deficiências nutricionais. A maior parte das meninas que me mandaram os prints estavam com alguma deficiência. Algumas... tudo vermelhinho. E elas me falaram: Pri, eu me alimento saudável. O que tá acontecendo? A demanda tá muito alta. Eu tenho muita atividade na vida e eu tô gastando muito nutriente. Segundo, eu passei por uma gestação e não repus esses nutrientes de forma adequada. Terceiro, eu não tô absorvendo bem. Quarto, eu como saudável, mas eu não como alimentos com densidade nutritiva suficiente. Eu como saudável porque eu como a saladinha, a frutinha, não tomo refrigerante. Tá, mas cadê a densidade de nutrientes? Cadê as fontes aí de cálcio, magnésio, complexo B, iodo, potássio, vitamina C, vitamina E, tá? Então essa densidade nutritiva é o que a gente vai olhar e até intensificar, dependendo do sintoma que o seu corpo tá te dizendo. Então, esse processo de detoxificação é muito importante. Temos algumas coisas que estimulam mais a detoxificação nas mulheres? Temos. Quem me acompanha mais aqui já ouviu falar. Então, chá de dente de leão, o brócolis, toda a família, tudo que tem enxofre, né? O grupo das brásicas, brócolis, couve-flor, repolho, rabanete. Mas olha só o conflito. Chega você pra mim com predominância estrogênica, e aí você fala assim: poxa, Pri, mas eu tô comendo tudo isso, eu tô ficando muito distendida, estufada, com muitos gases, e parece que nada não tá melhorando. Aí a gente entra no processo de trabalhar as etapas. Tá, você tem predominância estrogênica, mas a digestão tá muito bagunçada, né? Também tem sintomas de SIBO, talvez até a parte de fungo, se sente muito mal quando come alimentos saudáveis. Então a gente precisa trabalhar primeiro a digestão. Se você for usar essa conduta, mesmo que seja em cápsula, eu achei aqui um encapsulado de broto de brócolis, maravilhoso, cheio de sulforafano, cheio de glicosinolatos, que são os 2 nutrientes ativos desse processo de detoxificação. Mas você vai ficar um balão, um baiacu, porque aquilo vai te distender, vai te fazer muito mal. Então, às vezes, a gente tem que tratar antes essa parte do intestino para depois começar a tratar as coisas que vão melhorar. Então, a gente tem, novamente, alguns nutrientes, né? A própria parte da vitamina E, que é super importante para a regulação do equilíbrio de progesterona e estrógeno. A parte dos aminoácidos, e aí eu sempre ressalto para as
Veganas, vegetarianas, a gente precisa cuidar do nível de proteína, mesmo quem não é vegano e vegetariana tende a estar mais baixo, mas quem é vegano e vegetariana precisa cuidar um pouco mais. A gente não tem fonte de glicina na sua alimentação, vamos colocar, né? Então, a gente precisa de proteína também para fazer a detoxificação. A gente precisa de ferro para fazer detoxificação. Então, às vezes você sente, poxa, Pri, tô perdendo muito sangue e parece que não consigo melhorar. Porque tá nesse ciclo vicioso, tá perdendo sangue, perde ferro, a detoxificação de estrógeno diminui e por aí vai, tá? Então, a gente vai começando a trabalhar nos caminhos que a gente tem acesso enquanto a gente melhora essa parte do ferro, essa parte do estrógeno, essa parte do intestino. E eu até mencionei recentemente, acho que ontem na aula também, porque nem sempre a deficiência nutricional é só uma questão de tá faltando ferro, vamos repor ferro. Ah, não foi suficiente, vamos fazer ferro endovenoso. E assim, eu vejo que isso às vezes piora muito a situação, porque o profissional não teve um olhar um pouco mais completo, tá? Se tá faltando ferro, ótimo, a reposição de ferro é super importante. Pode ser sim que você precise de ferro endovenoso, mas pode ser também que você esteja com deficiência de ferro porque a sua vitamina D tá baixa. A vitamina D interage com os receptores ali de absorção de ferro. Pode ser que a sua vitamina A esteja baixa. Pode ser que você fica repondo ferro via oral, mas você tem ali tantos fungos e bactérias presentes no seu intestino que toda vez que você toma esse ferro, são eles que consomem esse ferro e esse ferro nem entra pro seu corpo. Também pode ser que você está mais inflamada. Você acorda inchada, você tem vontade de comer a toda hora, você sente muito processo alérgico, coceira, tá muito sensível a cheiro, tá com dificuldade de perder peso, tem dores. E o seu corpo, como ele é muito inteligente, ele sabe que ferro enferruja, porque ferro é mais oxidante, ele vai falar se eu estou inflamado ou não absorvo ferro. E aí o que às vezes acontece, vão lá e te dão ferro endovenoso. E você que está inflamada, às vezes com endometriose, que a gente não quer muito ferro ali presente, piora mais ainda esse quadro. Então a gente tem que entender um pouquinho também esse contexto. Eu já tive relatos de alunos que ao trabalhar o intestino melhoraram a absorção de ferro sem reposição de ferro. A gente tem capacidade de reabsorver 24 miligramas de ferro por dia do nosso intestino. Se a gente não está fazendo isso, é porque alguma coisa está acontecendo ali. Então não dá, gente, pra gente isolar tanto as coisas assim e pensar, ah, tá faltando isso, então vamos colocar isso. Às vezes é esse caminho, mas às vezes é trabalhar o corpo mais como um todo. Mesma coisa a deficiência de magnésio, porque tanta gente repõe magnésio quando vai fazer o oráculo de sintoma tá com deficiência de magnésio. Porque tá consumindo muito mais magnésio do que precisa. Porque precisa fazer uma restauração de minerais como um todo, de sódio, potássio, vitamina C junto, né? Que não é um mineral, entra como uma vitamina. Então a gente precisa repor, restaurar esse corpo, tá? Por último, a questão dos contaminantes ambientais. A gente tá livre de contaminantes ambientais, gente? Não estamos, tá? Mas quanto maior o nosso teor de gordura no corpo, mais a gente vai reter contaminantes ambientais. E tem muitas coisinhas no nosso dia a dia que, se a gente não presta atenção, a gente vai aumentando muito essa nossa intoxicação. E por mais que a sua alimentação esteja muito boa, você não tem resultado porque você está muito nesse processo de intoxicação. Chazinho de saquinho que tem fragmentos de plástico. Marmitinhas saudáveis que você esquenta no micro-ondas, que é dentro do plástico. Uma garrafa, aquela garrafa de água que você deixa dentro do seu carro o dia inteiro, que é no plástico. Perfume, hidratante, um monte de coisa com cheiro, que também tem os fitalatos. Alimentos com alto teor de agrotóxico, incluindo aí as carnes, né? As carnes têm alto teor de agrotóxico. Muitos alimentos transgênicos, que também têm um efeito, infelizmente, de desequilibrar nossos hormônios. Aí você pode me falar, nossa, Pri, mas é difícil, né? Concordo com você, porque realmente no nosso mundo cada vez mais a gente tem estímulos que aumentam o nosso estrógeno. Mas também você tem que concordar comigo que cada vez mais a gente está desequilibrada e parece ser do além, mas é justamente por conta desse ambiente que a gente vive. E se a gente não tiver consciência disso, se a gente estiver consumindo sempre os mesmos alimentos que são altamente transgênicos, então todo dia você está consumindo, sei lá, cuscuz, que é transgênico, óleo de soja, que é transgênico, principalmente os commodities, a gente tem um estímulo muito grande. Dependendo da sua capacidade de detoxificação, isso vai ser ainda mais difícil de trabalhar. Então, sim, é por isso que a gente faz esses processos de
limpar o corpo de tempos em tempos, a cada troca de estação, a cada 3 meses, a cada momento que eu sinto que meu balde tá muito cheio, pra gente ir se mantendo um pouco mais saudável nesse mundo que tá ficando cada vez mais insalubre, tá? E por último, acho que vale ressaltar a parte da estamina, que cada vez mais a gente, tem se divulgado e cada vez mais as pessoas se identificam com isso. E ela tá muito ligadinha com a predominância estrogênica. Então, muitas vezes você tem piora de sintomas alérgicos, você tem piora da sua insônia no período da ovulação, você se sente inchada, você aperta o seu corpo, o seu braço, é aquele inchaço que eu chamo de inchaço vermelho. Não é um inchaço que você aperta e fica fundo, é um inchaço que você aperta e você fica toda vermelha. Você sai da academia toda vermelha se coçando, ou sai no banho quente toda vermelha se coçando. Você tá sentada e se levanta e fica tonta. Apesar disso, também pode ser deficiência de ferro e cortisol alterado, mas também pode ser da parte da estamina. Você come chocolate e fica com a boca coçando, toma vinho e fica com o nariz escorrendo, tá sempre com o olho irritado, coçando. Então são todos sintomas que pode ser que você já tenha, e pode ser que eles piorem em alguns momentos do seu ciclo menstrual, ou até nesse período de transição hormonal. E aí o que a gente faz, Pri? A gente vai trabalhar em conjunto, predominância estrogênica e intestino, e diminuir essa carga de estamina. Porque um vai alimentando o outro, novamente um ciclo vicioso, tá? Tem como melhorar, Pri? Claro que tem, tá? A gente sempre, é o processo de esvaziar o balde. Balde cheio, qualquer gotinha que cai, eu extravaso, eu tenho sintoma. Esvaziou o balde, eu fico mais tolerante, tá? Então é mais ou menos este o processo. Meninas, anotem aí, então, quem anotou já deve ter, quem foi escrevendo, né, pontuado, mas a gente resgatando. Ajustar o consumo de fibras. Então, goiaba é um alimento super rico em fibras, farelo de aveia é um alimento super rico em fibras, psyllium. Ajustar os alimentos detoxificantes, brássicas, chá verde, linhaça acaba sendo um alimento detoxificante tendo fibra também. Incluir mais fitoestrógenos, chá de folha de amora. E principalmente se fizer isso de uma forma cíclica, melhor ainda. Equilibrar os níveis de insulina, ajustar os nutrientes para ter esse processo de detoxificação ótimo, tá? Então são algumas das coisas que todas vão ajudar muito no processo de equilíbrio do estrógeno de vocês. Meninas, como vocês estão sabendo, eu liberei uma promoção para os ciclos da mulher, onde a gente trabalha em tudo isso. Então, o valor dos ciclos da mulher é R$ 124,70 por mês, para um acesso de 12 meses, onde eu respondo vocês, não é outra pessoa, sou eu que respondo vocês. A gente tem encontros mensais, vocês são direcionadas para fazer o cardápio, o protocolo daquilo que vocês estão mais precisando no momento, além de todo o autoconhecimento que vocês adquirem ali na plataforma, né? Então, vocês entenderem realmente como é a combinação dos alimentos, como controlar a insulina, o que comer de pré e pós-treino, como ajustar a sua alimentação com o ciclo menstrual, como avaliar o seu ciclo através de sinais e sintomas, como avaliar os seus exames, dicas de ginecologia nutricional para questões específicas. Então, se eu tenho mioma, se eu tenho dor no seio, se eu tenho endometriose, se eu tenho candidíase, o que eu vou fazer. Parte de comportamento, o que muda uma pessoa, né? O que ajuda essa pessoa a manter os hábitos ou não. Então, assim, realmente eu tenho confiança que é um programa muito completo, já transformou a vida de muitas mulheres. E se você tá com os seus sintomas e continua sentindo eles, eu tenho certeza que se você entrar, você vai mudar, você vai progredir, não vai ficar no mesmo lugar como você tem estado aí se não fizer nada, tá? E eu sei que a gente tem muito acesso à informação hoje, mas principalmente é diferente da gente ter um guia, o que é prioridade, o que eu mais preciso comprar agora, o que eu preciso mais trabalhar na minha alimentação para equilibrar esse desequilíbrio que eu tô vivendo hoje, tá? Então, na promoção de Black Friday, vocês têm acesso aos ciclos da mulher, à alimentação cíclica e ao oráculo de sintomas pelo valor menor que é dos ciclos da mulher, tá? Então sai por R$100 por mês. Tá bom? Fica o meu convite aí pra vocês. Se alguém tiver alguma dúvida em relação aos ciclos da mulher, também fico à vontade aqui pra receber. Para realmente, meu objetivo é que vocês fiquem bem, que vocês melhorem, que a gente não continue nesse fluxo de ignorância sobre a saúde da mulher, onde a gente fica patinando e com sintomas, às vezes,
cada uma tem o seu tempo, mas às vezes em 2 semanas tem meninas que já me relatam diferença, em 1 mês. É claro que depende às vezes da complexidade, da profundidade das suas questões, mas a gente tem sim a possibilidade de melhorar sintomas de uma forma muito simples e com efetividade. A Mila tá na 3ª turma comigo, foi o melhor investimento. Eu sou muito agradecida por vocês que repetem, que são confiantes e que fazem várias vezes, eu acho muito legal. Obrigada mesmo, Mila, tá? E tá ficando cada vez melhor, né? Então a gente teve agora a inclusão do aplicativo, o ano que vem vai ter mais mudanças ainda. Realmente, acho que a Mila pode comprovar que a gente tá sempre ali no grupo, trazendo atualização. Se vocês pedem alguma coisa específica, eu tento trazer e ajudar. Então é um grupo bem orgânico, bem ativo. Ó, a Amora falou que tá seguindo as dicas do canal há 4 meses e meus sintomas pré-menstruais melhoraram muito. Que bom, Amora, que bom. E é isso, gente. Eu tenho certeza que quem aplica as dicas aqui já pode melhorar sim, tá? Mas se quer algo mais direcionado, entender, ter esse autoconhecimento, vale muito a pena. O link da bio promocional tá ali o link promocional tá ali na bio, tá, Pri? Eu coloquei ali. É isso, gente. Obrigada pela presença de vocês. Mudem a vida, né? O tempo passa pra todo mundo, mas às vezes a gente fica vendo o tempo passar e não coloca em ação o que poderia estar mudando aí o nosso patamar de saúde. Então, não deixem o tempo passar sem fazer nada. Coloquem em ação alguma coisa, façam alguma coisa para progredir na saúde de vocês e também em outros aspectos da vida de vocês aí. E quem entrar pro Ciclos da Mulher, a gente se vê do outro lado, até porque daqui 2 semanas a gente já vai fazer um protocolo específico de Reset Express para vocês já estarem no final do ano aí tinindo, desinflamados e com um balde um pouquinho mais vazio, tá bom? A gente se vê lá. Um beijo!